Olá pessoal, uma coisa que eu estive notando que muita gente tem problema para resolver progressão geométrica em concursos públicos por falta da base da progressão geométrica, de entender o que é uma progressão geométrica e como calcular ela. Então, devido a essa dificuldade ter surgido, eu resolvi fazer um vídeo com a progressão geométrica básica, para que aí sim tu consiga, através disso, resolver as questões que caem em concurso público. Já que, quando cai progressão geométrica, as questões já são de um nível maior, já são mais difíceis, elas não são tão fáceis. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no geral, como é que funciona uma progressão geométrica. Então, progressão geométrica, ela é uma sequência onde cada termo é o seu antecessor multiplicado por um número, por uma razão. Então, aqui na geométrica, nós trabalhamos com a ideia de que o número vai sempre sendo multiplicado por uma razão para dar o próximo elemento da sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2, 4, 8, 16, 32. O que a gente consegue ver nessa sequência? Ela está sempre dobrando o valor, ou seja, ela está sempre multiplicando por 2. E esse 2 que está multiplicando a gente chama de razão, que é o nosso Q. Claro, nem todas a gente vai conseguir ver que é bem simples achar a razão dela. Muitas vezes tu vai ter que calcular a razão pela fórmula dela, que é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro termo dividido pelo segundo, quarto termo dividido pelo terceiro, o quinto dividido pelo quarto. Então é sempre o termo dividido pelo antecessor dele, não importa a ordem que eles estejam, tá? Então isso aqui é importante. Se tu pegar aqui, ó, segundo termo e o primeiro, 4 dividido por 2 dá 2. Terceiro e segundo, ó, 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. 32 dividido por 16, 2. Tá? Então, isso já ajuda bastante. Então, aqui, nesse exercício, determine a razão de cada PG. Então, na letra A, ó, 3, 12, 48. O que está acontecendo? Ele está sempre multiplicando por 4. Então, essa é a nossa razão, que é igual a 4. Ah, eu tenho dificuldade de fazer isso. Bom, então tu vai fazer o quê? O A2 dividido pelo A1. Então, o segundo termo é 12, o primeiro termo é o 3. Então, isso vai dar 4. Fechou. Aqui, ó, de 10 para 5. Bom, ele está dividindo por 2. Mas a progressão, ela não é uma divisão, ela é uma multiplicação. Então, em vez de eu dividir por 2, eu vou multiplicar pelo inverso desse número, por 1/2. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, aqui achamos a razão, 1/2. Ou, como eu disse, né, tu pode fazer o A2 sobre o A1. O A2 é 5 e o A1 é 10. O que tu vai fazer aqui? Simplificar por 5. Então, isso vai dar 1/2, certo? Na letra C, ó, 5 menos 15. Bom, o que está acontecendo? Ó, o sinal alternou, o sinal trocou. Então, quando o sinal troca, significa que essa multiplicação ela está sendo feita por um número negativo, porque mais com menos dá menos. Então, bastante cuidado nisso quando há alternância entre sinais. A tua razão é sempre negativa. Ó, e do 5 está indo para o 15, ele está multiplicando então por 3. Então, a razão aqui é menos 3. Ou então, ó, A2 por A1. A2 é menos 15, A1 é 5, que dá menos 3. Tá? Então, fechou. Na letra D, ó, do 10 está indo para o 50. Então, ele está multiplicando por
5. Então, a razão aqui é 5, tá? Mesma coisa, ó, A2 por A1, então 50 dividido por 10, 5, tá? Qualquer uma das duas dá. Raiz de 5 e 5, aqui piorou, tá? Que aqui é mais difícil de ver o que ele está multiplicando. Então, o que tu vai fazer aqui? Vai fazer a divisão do A2 por A1. Então, A2 é 5, A1 raiz de 5. Mas aí tu tem que te lembrar que na matemática não pode deixar a raiz de 5 no denominador. Aí tu tem que racionalizar. Ou seja, tu tem que retirar essa raiz dali de baixo. E como é que a gente faz isso? Multiplicando por raiz em cima e raiz embaixo. Então, 5 vezes raiz de 5. E aqui vai ficar raiz de 25. Bom, e raiz de 25 a gente sabe que é 5. Bom, 5 dividido por 5 vai dar aqui, a razão aqui é de raiz de 5. Tá? Então ele está multiplicando aqui, ó, por raiz de 5. Então, a raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 vezes 5 dá 25, raiz de 25 dá 5, certo? Agora aqui, onde tem potência, então tu vai ter que o Q é igual a 2 dividido por A1. Então, 2/5 dividido por 2 na 1. Quando não tem expoente, a gente coloca o número 1. E aí aqui, propriedade das potências. Se tu tem bases iguais e elas estão divididas, tá, dentro de uma fração, tu vai diminuir os expoentes. Então, 5 menos 1 dá 4. Então, é 2 na 4. Ó. Pode ver que é verdade. Ó. Multiplica por 2 na 4. Então, vai manter a base, que é o 2, e vai somar os expoentes. Mais 4, 5. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, qual é a razão? Bom, uma coisa que eu posso fazer é transformar o número que eu tenho aqui em fração. E ver quem está multiplicando em cima e quem está multiplicando em baixo. Seria um jeito. Então, ó, 5 continua sendo 5. Então, significa que está sendo multiplicado por 1. E 1 está indo para 2. Então, embaixo está multiplicando por 2. Então, a razão é de 1/2. Tá? Ou tu pode fazer, né? O A2 dividido por A1. Então, vai ser 5/2 dividido por 5 sobre 1. Mantenho o primeiro, inverte o segundo. Então, os 5 vão cortar, sobra 1/2, como a gente tinha achado aqui. E mesma coisa na H, ó. Tá indo de 2 para 6, de 6 para 18. Ele está multiplicando em cima por 3. E embaixo, ó, do 3 para o 12, do 12 para o 48. Ele está multiplicando por 4. Então tá aqui, ó, 3/4. E tu pode fazer, né? O A2 dividido por A1. Então, 6 sobre 12 dividido por 2/3. Mantém a primeira, inverte a segunda. Aqui tu pode cortar, que vai dar 3. E aqui o 3 com o 12, que dá 4. Então, ó, sobrou os 3/4. Certo? Questão número 2. A sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG. Pede-se calcular o valor de x e escrever essa progressão. Bom, quando a gente tem 3 termos dentro de uma PG e ele pede para calcular o valor do x, o que a gente tem que fazer? Usar a relação da razão. Então, ó, o Q é igual ao A2 dividido por A1, que é igual ao A3 dividido por A2. É essa relação que eu tenho que usar quando aparecem
3 termos e envolve uma letra aí no meio, tá? Então é o seguinte, o A2 é o 3x mais 2, o A1 é x e o A3 é 10x mais 12 sobre 3x mais 2. E o que tu vai fazer? Multiplicar cruzado. Então tu vai ter 3x mais 2 vezes 3x mais 2, que é igual a x vezes 10x mais 12. Tu pode ver que isso aqui, ó, tá? Para esse tipo de problema, ele vai ser o quê? O A2 ao quadrado igual ao A1 vezes o A3. Se tu gosta de decorar fórmula, tu pode fazer por essa fórmula aqui, tranquilamente, tá? Então aqui, faz o chuveirão, 9x ao quadrado mais 4, mais 6x, mais 6x mais 4, igual a 10x ao quadrado, faz o chuveiro aqui, mais 12x. Como 10x ao quadrado é maior, eu vou passar todos esses termos para o outro lado, tá? Então nós vamos ter aqui 0 e igual, porque tudo passou para lá. 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado, mais 12x, aqui ó, 6 mais 6 dá 12, passa para o outro lado, menos 12, mais, menos 4. Mais 12x e menos 12x tu pode anular. E aqui tu vai ficar com 10 menos 9 dá 1, menos 4. Feito isso, nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta. Então a incompleta tu não precisa resolver por Bhaskara. Então, ó, a gente tem isso aqui, certo? Eu não tenho B. Quando eu não tenho B, basta isolar o x. Então, menos 4 vai para o outro lado, vai ficar mais 4, e aí tu tira a raiz disso. Lembrando que quando tu está resolvendo uma equação de segundo grau, tu tem que ter dois resultados, tá? Quer dizer, pode ter dois, um ou nenhum, né? Mas quando tu vai tirar uma raiz, sempre vai ter mais ou menos. Então isso vai ser mais ou menos 2. Então aqui eu achei o valor do x, que é o que pede na letra A. Bom, o que pede na letra B? Para a gente montar essa progressão. Então se tu quer que monta essa progressão, tu vai pegar lá a tua sequência e primeiro tu vai substituir pelo x mais 2 ou pelo x menos 2, tanto faz. Tá? Vou separar pelo positivo. Então, onde tem x, tu vai botando 2. Então, aqui tu vai ter 2, 6 mais 2, que é uma vírgula, 20 mais 12. Então, 2, 8, 32. Então, está sempre multiplicando por 4. A razão nessa aqui é 4. Agora, na outra, nós vamos substituir agora por menos 2. Onde tem x? Então, menos 2, 3 vezes menos 2 mais 2 e 10 vezes menos 2 mais 12. Então aqui dá menos 2, menos 6 mais 2 e menos 20 mais 12. Então menos 2, menos 4, menos 8. Aqui a razão é de 2, também positivo, porque o sinal é negativo em todas elas, ela está mantendo o sinal, então tu vai multiplicar por um número comum. Então estão aqui as duas progressões que podem ser escritas através daquela sequência. Questão número 3. A medida do lado, o perímetro e a área de um quadrado estão nessa ordem em PG.
Qual é a área do quadrado? Essa aqui, por mais sendo um livro de ensino médio, tá, de segundo grau, ela já caiu em concurso público, tá? Ela é uma questão que cai bastante, tá? Então, olha só, eu tenho um quadrado. Então, o quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, a medida do lado é L, o perímetro é a soma dos 4 lados. Então, L mais L mais L mais L dá 4L. E a área é L vezes L, que é L ao quadrado. Então, aqui a gente tem a sequência formada. E para calcular a área do quadrado, tem que achar o valor do L. E aí tu pode usar aqui o A2 sobre o A1 igual ao A3 sobre o A2. Ou a fórmula A2 ao quadrado igual a A1 vezes A3, tanto faz, tá? 4L sobre L é igual a L ao quadrado sobre 4L. Então, olha só. Eu posso cortar um L daqui com L daqui, um L daqui com um L daqui. Então, agora é só multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou ter L igual a 16. Sendo que o L é igual a 16, agora eu consigo achar a área desse quadrado, que é L ao quadrado. Então, 16 ao quadrado, isso dá 256. O que confirma, ó, L é 16, o 4L vai ser 4 vezes 16, que é 64, e L ao quadrado é 256. Ó. Então, ele está sempre multiplicando por 4. Então, está certa a nossa resposta. Questão número 4. Sendo x menos 3, x e x mais 6, 3 termos consecutivos de uma PG, calcule o valor de x e escreva a PG. Então, ó, A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2. Então, x menos 3, x mais 6 e x. Aí multiplica cruzado, x vezes x, x ao quadrado, e aqui tu vai ter x menos 3 vezes x mais 6. Então, isso vai dar, faz aqui x ao quadrado, mais 6x, menos 3x, menos 18. Tu pode ver, ó, que tu tem x ao quadrado dos dois lados da igualdade. Então, tu pode cancelar. Então, aqui vai ficar 0 igual a 3x menos 18. Bom, 3x ele está positivo, está no lado direito, eu vou passar o menos 18 para o outro lado. Passo o 3 dividindo. Então, o x aqui vale 6. Achei o valor de x, que era a primeira parte da minha pergunta. Agora eu vou montar a minha progressão. Ou seja, eu vou trocar o x pelo 6. Então, 6 menos 3, 6 e 6 mais 6. Então, dá 3, 6 e 12. Está aqui a nossa PG. Questão número 5. Na PG, x mais 1, x mais 3, x mais 4, ache o quarto termo. Bom, para achar o quarto termo aqui, eu preciso o quê? Achar primeiro o valor do x. Então, Q igual a A2 sobre A1, que é igual ao A3 sobre o A2. Então, o A2 é o x mais 3 sobre x mais 1, que é igual a x mais 4 sobre x mais 3. Multiplica cruzado. Então, tu vai ter x mais 3 vezes x mais 3 igual a x mais 1 vezes x mais 4. Faz o chuveirão dos dois lados. X ao quadrado mais 3x, mais 3x mais 9. E aqui, x ao quadrado mais 4x
mais x mais 4. Então, ó, tu tem x ao quadrado dos dois lados. Tu já pode cancelar. Ah, mas por que cancelou, né? Pensa o seguinte, se esse x ao quadrado vir para cá, ele vem trocando sinal, ele vai ficar negativo. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado se anula. Então, mesma coisa que cortar. Então, 6x mais 9 igual a 5x mais 4. Tudo que é x para um lado, que não tem x para o outro. Opa! Contrário. Então, x igual a menos 5. Achei o valor do x. Então, agora eu vou montar a minha PG para poder achar o quarto termo, tá? Então, tu tem ali menos 5 mais 1, menos 5 mais 3, daqui, ó, menos 5 mais 1, menos 5 mais 3 e menos 5 mais 4. E eu quero achar o próximo número. Então, aqui tu vai ter menos 4, menos 2, menos 1 e um valor. O que está acontecendo aqui? Pode ver que ele está sempre dividindo por 2, tá? Se ele está dividindo por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Ou tu faz a fórmula menos 2 dividido por menos 4, né? Ó, A2 dividido por A1. Isso aqui dá para simplificar por 2. 2 sinais de menos fica positivo, 1/2, tá aqui. E aí o que tu vai fazer? Para achar o quarto termo, tu vai multiplicar por 1/2. Menos 1 vezes 1/2 dá menos 1/2, que é a nossa resposta certa. Bom, agora nós vamos falar sobre a fórmula do termo geral, tá, da PG, que ela é dada por AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. O AN é o último termo da nossa progressão, tá? O A1 é o primeiro termo, o Q é a razão, né, dessa progressão, e o N é a quantidade de termos dessa progressão, beleza? Então a primeira coisa aqui, ó, acha o 10º termo da PG tal. Bom, para tu poder achar o 10º termo, tu precisa sempre da razão. Então é a primeira coisa que tu vai calcular, que é o A2 dividido por o A1, né? Ou tu vai ver aqui que ele está multiplicando por 3. Então essa é a razão, 3. E agora eu quero calcular o 10º termo dessa sequência. Então, o A1, que é o primeiro termo, é 2. A razão é 3 elevado na 10 menos 1. Então isso vai dar 2 vezes 3 na 9. E aí o que vai ter que fazer? 3 na 9, tá? Vai ter que fazer isso. Então isso aqui vai ser 2 vezes 19.683. Agora tu multiplica isso por 2. Isso vai dar 39.366 como sendo minha resposta, tá? Número 2, calcule o 10º termo da PG, 1, 5 e assim por diante. Bom, primeiro, razão, ele está multiplicando isso por 5, então razão é 5. Então, o AN, que é o A1, vezes Q na N menos 1, isso vai dar, o A1 é 1, o Q é 5 na 10 menos 1. Então, isso vai dar 5 na 9. Aí tu vai ter que fazer 5 vezes 5 vezes 5, 9 vezes. É loucura fazer isso, vou deixar assim como tá, beleza? O que importa é tu montar a fórmula, ver o A1 é o primeiro termo, a razão é o 5, porque está multiplicando 5, na N menos 1, tem 10 termos. Então 10 menos 1 dá 9, certo? Terceira, qual é o 6º termo da PG 512, 256 e assim por diante? Bom, vocês podem ver que a razão está dividindo por
2. Só que eu não posso usar divisão. Então isso é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então essa é a nossa razão. E aí, feito isso, a n igual a 1 vezes q, n menos 1. A1, 512, vezes o q, que é 1/2, na 6 menos 1. Então isso vai dar 512 vezes 1/2 elevado na 5. Então 512 vezes 1 na quinta é 1, 2 na quinta é 32. E aí o que tu vai fazer? Bota o 1 aqui embaixo, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E agora divide 512 por 32. Isso vai dar, vamos fazer aqui, 512 dividido por 32, dá 1, 9, 4, 1, desce o 2, 6. Isso vai dar 16, sendo o nosso sexto termo, tá? Qual é o sétimo termo da PG tal? Bom, primeira coisa, vai achar a razão. Ah, pode botar 1 aqui, ó. Então, ó, em cima ele está dando 1, só que embaixo ele está dividindo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. E cuidado, ele está tendo alternância de sinais. Então vai ficar menos. Então 1 sobre 1/2 é a mesma coisa que 2. Ou tu pode fazer, né, o A2 dividido por A1. De repente fica mais fácil até de enxergar. O A2 é menos 1 sobre 1/2. O que a gente faz? Mantém o primeiro, inverte o segundo. Então menos 2. Tá? Mais fácil de se enxergar. E aí tu vai para a fórmula. A n igual a 1 vezes q na n menos 1. O primeiro termo é 1/2. A razão é menos 2. Eu quero o sétimo termo, então 7 menos 1. Então isso dá 1/2 vezes menos 2 na 6. Bom, menos 2 na 6, qualquer número negativo elevado a expoente par, ele sempre fica positivo, tá? Então, bastante cuidado aí. 2 na 6, 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bom, vai ter 64 sobre 2, que dá 32, como sendo a resposta correta. Questão número 5. Qual é o 20º termo da PG? Raiz de 2 sobre 2, 1 e raiz de 2. Bom, eu tenho que achar a razão, como a gente já falou nos outros. Só que do primeiro para o segundo está difícil de ver qual é a razão. Então eu vou ver do segundo para o terceiro. Ele está indo de 1 para a raiz de 2. Então significa que ele está multiplicando isso por raiz de 2. Então a nossa razão é essa, raiz de 2. Então a n igual a 1 vezes q na n menos 1. A1 é o raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 no 20º, então 20 menos 1. E agora vamos lá, vamos resolver isso. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 na 19. O que eu posso fazer aqui, ó? Separar isso aqui, tá? Ou botar para dentro da raiz o 19. Não vai dar espaço. Raiz de 19, eu posso separar ela em 2 na 18 vezes 2. Eu vou escrever aqui embaixo.
Mas se precisar depois apago. Raiz de 2 sobre 2 vezes, aí eu separo as duas. Aí aqui eu consigo resolver, tá? Aqui, ó, 18 mais 1, ó, separei eles, tá? 18 mais 1 dá o 19. Como uma raiz quadrada ela é índice par, eu deixei par aqui em cima para poder, ó, simplificar. Então, tu vai ter aqui um 2 na 9, porque o índice aqui é 2. Aí tu divide os dois. Vezes raiz de 2. Então, tu vai ter, ó, 2 na 9, raiz de 4, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, dividido por 2. Então, 2 na 9, vezes 2 sobre 2. Dá para cortar esses dois. Então, isso aqui vai ficar 2 na 9, que é 512. Tá? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é bom a gente dar uma olhada quando tem raiz. E a número 6, numa PG, A1 é igual a 1 e A2 é igual a 9. Determine N sabendo que a N é igual a 6.561. Então aqui já muda o nosso problema, tá? Porque agora eu quero achar o N, eu não quero achar o AN, tá? Ele deu o AN. Mas para isso a gente precisa primeiro da razão, que ó, tá indo do 1 para o 9, então está multiplicando por 9. Essa é a razão. E aqui eu tenho a fórmula. O AN, agora ele me deu, que é 6.561. O A1 é 1, o Q é o 9, na N menos 1. O que eu vou fazer agora? Esse 6.561, eu vou ver se ele é múltiplo de 9, tá? Então eu vou ficar dividindo ele por 9. Vou apagar aqui da anterior. Vamos ver se ele vai dividir sempre por 9, se a gente vai ter sorte. Então isso é um 9 na 4. Esse 1 não tem valor. Então, já pode retirar ele. Agora, como as bases estão iguais, eu posso cortar elas. Então, vai sobrar 4 igual a N menos 1. Menos 1 passa para o outro lado, vai ficar mais 1. Então, N igual a 5, que é a nossa resposta. Bom, número 7, determine o número de termos da PG 1, 2 até 256. Então, a nossa fórmula AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. O AN é o nosso último termo, que foi dado lá, que é 256. Primeiro termo é 1. A razão, a gente consegue ver aqui, ó, que é 2 na N menos 1. Bom, esse 1 não faz diferença nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 256 e vou fatorar ele. Então, aqui eu vou ter 2 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na 8. Então, 2 na 8 é igual a 2 na N menos 1. Bases iguais se anulam e aí vai sobrar o 8 igual a N menos 1. Menos 1 passa para o outro lado, então o N é 9. Número 8. Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Calcule o primeiro termo. Agora eu quero o A1. Bom, aqui tu pode ir dividindo por 5 até chegar no A1, né? Porque tu já tem o A4. Se tu dividir por 5, tu acha o 3. Divide o A3 por 5, tu acha 2. O A2 se divide por 5, tu acha o A1. Seria uma dos jeitos de se fazer, tá? Então, ou tu vai fazer pela fórmula. Então, o AN é 375 igual ao A1
vezes a razão, que é 5, na 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. E 5 na 3 dá 125. Passa o 125 dividindo. Aí nós descobrimos que o A1 vale 3. Questão número 9. Qual é o primeiro termo de uma PG na qual o 11º termo é 3072 e a razão é 2? Então vamos lá. A n igual a 1 vezes Q na n menos 1. A n é o último termo, 3072. O A1 é o que a gente quer descobrir, vezes o Q, que é a razão que é 2, e ele diz que tem 11 termos, então 11 menos 1. Então 3072 é igual a 1 vezes 2 na 10. E 2 na 10 é 1024. E agora tu vai passar o 1024 dividindo. E aí tu vai achar o A1, que nesse caso é 3. Tá? 3072 dividido por 1024 dá 3. Então achamos o primeiro termo. 10. Uma PG tem 6 termos, sendo 2 o último termo e 1/4 a razão. Qual é o primeiro termo? Então, a n igual a 1 vezes Q na n menos 1. O último termo ele está dizendo que é 2. O A1 é o que eu quero descobrir. E a razão é de 1/4 na 6 menos 1. Então, resolvendo, isso vai dar 1/4 na 5. Então, 1/4 na 5 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 2 na 10. Então, 1024. Bom, 1024 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o A1 é igual a 2048, que é a nossa resposta correta. Número 11. Numa PG, A1 igual a 1/4 e A7 igual a 16. Calcule a razão dessa PG. Então vamos para a fórmula. A n igual a 1 vezes Q na n menos 1. O A7, que é o último termo, está me dando que é 16. O A1 é 1/4 vezes o Q, eu não sei qual é o Q. E o n é 7, que é do último termo. Então 7 menos 1. Então, ó, o 1/4. O 4, no caso, ele está dividindo o Q, ele vai passar multiplicando. Então, 16 vezes 4, 64. Igual a Q na 6. Bom, 64, se tu fatorar ele, decompor ele, ele é a mesma coisa que 2 na 6. Então, ó, os expoentes são iguais. Pode cortar. Então, a razão aqui é 2. Jeito fácil de resolver, tá? Número 12. Numa PG, o primeiro termo é 4 e o quarto termo é 4.000. Qual é a razão dessa PG? Então, ó, a n igual a 1 vezes Q na n menos 1. O último termo, que é o quarto, é 4.000. Primeiro termo, 4. Razão que a gente quer descobrir. Quarto termo, então são 4 termos. 4 menos 1. 4 está multiplicando, passa dividindo. Q na 3.
Então, dividindo esses dois vai dar 1000. E 1000 é a mesma coisa que 10 na 3. Então, tu pode ver, ó, expoentes iguais se anulam. Então, o Q só pode ser 10. Bom, pessoal, agora entramos na última parte, que é referente às somas dentro das PGs, tá? Nós temos dois tipos de soma. Nós temos a soma de termos de uma PG finita, que é a primeira que a gente vai ver, e nós temos também a soma dos termos de uma PG infinita, ou seja, quando eu quero somar termos infinitos. Finita é quando eu tenho uma sequência fechada, tá? Vai de um número até o outro, eu sei a quantidade de termos que tem, então eu uso a fórmula S igual a 1 vezes Q na N menos 1, cuidado que o menos 1 não é aqui em cima, então primeiro tu vai fazer a potência e depois tirar 1, dividido por Q menos 1, tá? Então essa é a nossa fórmula. Então, dada a PG 1, 3, 9, 27, calcular, letra A soma dos 6 primeiros termos, tá? Então, ó, como eu quero a soma dos 6 primeiros termos, ele é finito, ele me disse, eu quero 6 termos, tá? Então, essa fórmula aqui, A1, Q na N menos 1, sobre Q menos 1. Bom, o A1, que é o primeiro termo, é 1, vezes a razão. A razão, ó, ela está aumentando de 3 em 3. Então, vai ser 3 na 6 menos 1, sobre 3 menos 1. Tá? Então, aquele 1 aqui na frente multiplicando, não vai fazer mudança nenhuma. Então, 3 na 6, 3, 9, 27, 81, 243, 729. Menos 1, dividido por 2. Então, isso vai dar 728 dividido por 2. Então, a soma aqui vai dar 364. 364. E a letra B aqui está dizendo o valor de N para que a soma dos N primeiros termos seja igual a 29.524. Então, ó, soma igual a 1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Agora ele me deu a soma, que é o 29.524. Quero achar o N. A1 é 1, a razão é 3, na N menos 1, sobre 3 menos 1. Se deu uma trepidação é porque meu cachorro subiu em cima da cama e a minha câmera fica em cima da cama. Então, 29.524, não é terremoto, tá? 3 na N menos 1. Dividido por 2. Bom, então o 2 ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai dar 8, 4, 10 vai 1, 18, 19, 5. E o menos 1 passa para o outro lado e fica mais 1. Bom, o que acontece aqui? O meu número aqui, o 59.049, eu tenho que escrever ele em base 3 para que eu possa cortar as bases e achar o valor do N. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pegar o meu 59.049 e ir dividindo por 3, tá? Ele é o 3 na 10, que é igual a 3 na N. Bases iguais, a gente corta, a gente descobre aqui que o N é igual a 10. Número 2, acha a soma dos 5 primeiros termos das PGs. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que achar é a razão. Pode ver que ele está indo, ó, de 2 em 2. Então a razão é 2. Aí vamos para a soma.
A1 vezes Q na N menos 1. Sempre escreve a fórmula, tá? Quando tu estiver fazendo exercício. Por quê? Porque tu precisa decorar ela, tá? Tu tem que decorar. Então, o melhor jeito de decorar é escrevendo ela sempre, tá? A1 é 2, Q é 2 na 5 menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Isso aqui eu já posso tirar. Então aqui vai ficar 2 vezes 32 menos 1. 32 menos 1 dá 31. E 2 vezes 31, 62. Tá? Bem, ó, simples. Aqui, qual é a razão na B? Ó, menos 1 foi para 4, 4 foi para menos 16. Então está tendo uma alternância de sinais. Então significa que nosso número é negativo. Sempre quando alterna sinal dentro da PG, é porque ela é uma alternante, então ela precisa ter um menos na razão. E de 1 está indo para 4, 4 para 16. E está multiplicando então por menos 4. Então a soma, A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. A1 é menos 1, que multiplica. Bom, aqui a razão é negativa, elevado na 5, menos 1, dividido por menos 5 menos 1. Então, vai dar menos 1 vezes 4 na 5 é 1024, negativo, tá? Bastante cuidado, porque ó, sinal de menos, número negativo elevado a expoente ímpar, ele é sempre negativo, tá? Dividido por menos 6. Opa, que é menos 4. Daqui vai ficar menos 5. Então isso aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1025, dividido por menos 5. Então 1025 positivo, né? Menos 1 vezes esse número, fica positivo. E agora dividindo os dois, isso vai dar menos 205, que é a nossa resposta final. Questão número 3. Quantos termos devemos considerar na PG 3, 6 e assim por diante para obter 765 como soma de termos? Então, ó, vamos achar a razão primeiro, né? Qual é a razão aqui, ó? De 3 está indo para 6. Então ele está multiplicando por 2. Então, soma 765, que ele já me deu. A1 é o 3, vezes o Q, que é 2, na N, que é o que eu quero descobrir, menos 1, sobre 2 menos 1. Aqui, 2 menos 1 dá 1, então, dividido por 1 sobre. O 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, que é igual a 2 na N menos 1. 765 dividido por 3 dá 2, sobra 1, 5, 5, 255. Bom, menos 1 passa para o outro lado, vai ficar mais 1, então isso dá 256 igual a 2 na N. Então 256 tem que virar um 2, né, base 2, para eu poder cortar com esse 2 do outro lado aqui. Bom, 256, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. É um 2 na 8. 2 na N. Cortou os dois, então N igual a 8. Questão número 4.
comprei um automóvel e vou pagá-lo em 7 prestações crescentes, de modo que a primeira prestação seja de R$ 100 e cada uma das seguintes seja o dobro da anterior. Qual é o preço do automóvel? Então eu quero somar todas as prestações, tá? Então ele está falando que a primeira prestação, que é o A1, é de R$ 100 e que cada prestação vai dobrar. Então significa que cada prestação vai ser multiplicada por 2. Então ele está me dizendo que a razão é 2. Tá? Bem simples então de retirar os dados do problema. E como eu quero uma soma, como eu vou multiplicar sempre por 2, é uma soma de PG. Então A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Então A1 é 100, que é o primeiro termo, N é 2 elevado a 7, menos 1 dividido por 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 pode anular. 2 na 7 é 128, menos 1. Então, isso vai ser 100 vezes 127. Então, o carro vai custar, ao total, 12.700. Questão número 5. Dê o valor de x na igualdade x mais 3x mais 729x igual a 5.465, sabendo que os termos do primeiro membro formam uma PG. Bom, então eu estou querendo calcular a soma, sendo que esse primeiro termo aqui é o A1, esse próximo aqui é o A2 e esse último aqui é o AN, tá? Então é uma soma finita, que vai me dar 5.465. Bom, para isso eu preciso achar a razão, que é o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, ó, corta os x, isso vai dar 3. Ou tu vai ver, tá multiplicando por 3. Mas aqui nós temos outro problema, porque eu não tenho n. Então eu tenho que calcular o n primeiro. Igual a 1 vezes Q na n menos 1. Bom, o A1 é 729x igual a x vezes o Q, que é 3, na n menos 1. Como eu tenho o x aqui dos dois lados multiplicando, a gente pode cortar. E 729 é a mesma coisa que 3, 9, 27, 81, 243, 729. É um 3 na 6. E aí tu pode cortar o 3. Então aqui a gente já descobre o valor do n. 6 mais 1, 7. Então n é 7. Vamos torcer que dê espaço agora para fazer aqui a parte da soma. Então a soma está dando 5.465. O A1 é o x, o Q é o que a gente calculou lá, 3 na 7, menos 1 sobre 3 menos 1. Acho que vai dar aqui espaço. 3 na 7. Bom, na 6 deu 729, ali que a gente calculou. Na 7 é só multiplicar mais uma vez por 3. 21, 87, 2.187. Tudo isso dividido por 2. Passo o 2 multiplicando. Vai dar 10. Opa, me esqueci de uma coisa aqui. Menos 1. 2 passa multiplicando. 10, 12, 13, 8, 9, 10. Igual a 2.186x. Passo 2.186 dividindo.
fazendo a divisão, nós vamos descobrir que o x vale 5. Resolvemos a equação, tá? Ela é um pouquinho mais trabalhosa quando é a equação. Quando ele não dá a quantidade de termos, não dá a razão, ele tem que calcular cada um deles separados, tá? Como a 6, ó. Resolve a equação 10x mais 20x mais 40x mais 1280x igual a 7.650, sabendo que os termos do primeiro membro estão em PG. Então, aqui está o A1, aqui está o A2 e aqui está o AN. Então, a razão, ó, a gente já consegue achar, ó, porque está indo de 10x para 20x. Ele está multiplicando por 2. Então, já temos a razão. Temos que calcular o n. Aí vamos para a fórmula geral. O AN é 1280x. O A1 é 10x. Vezes o Q, que é 2. AN menos 1. Ó, x e x se anulam. O 0 e o 0 também se anulam, porque o 10 vai passar dividindo. Então, 128 igual a 2 na n menos 1. 128 é a mesma coisa que 2 na 7. Então, eu posso já cortar aqui. Passo o menos 1 para o outro lado. Então, a gente já descobre aqui que o n é 8. Aí, sabendo o valor de n, a gente calcula a soma para poder achar o valor do x. Então, soma A1 Q na n menos 1 sobre Q menos 1. Soma 7.650. A1 é 10x. O Q é 2 na 8 menos 1 dividido por 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 dá 1. Não nos interessa. Dois na 8, 256, menos 1. Aqui eu já vou cortar o 0, para simplificar. E aqui vai dar 255. Passo 255 dividindo. Então aqui eu descubro que o x vale 3. Certo? Bom, então a parte final é a soma dos termos de uma PG infinita. Então agora são infinitos números. Tu vai somar de números que nunca vai acabar. Tu sempre vai somando, 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 somando. E o que acontece quando tu fica somando, 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 somando? Ele sempre vai chegar próximo de um número, mas nunca vai se tornar esse número. Então é muito comum aparecer esse tipo de questão, como aqui na 2, para qual número converge a série? Qual é o limite da soma? Então significa que tu está chegando próximo a um número, mas nunca vai ser aquele número, tá? Então isso é muito importante. Se ele falar o limite da soma, ou converge para, tu sabe que é uma soma de termos de uma PG infinita. Tu vai somar infinitos números. Outra coisa importante, já que ela é uma soma infinita, a razão sempre é uma fração, onde o numerador, que é o de cima, é sempre menor que o denominador, tá? Se tu fazer a divisão, tu vai ter sempre um número entre 0 e 1, tá? Um número decimal entre 0 e 1. Então, a fórmula aqui ela é mais simples do que a outra, tá? Então, a soma infinito é o A1 dividido por 1 menos o Q. Então aqui não tem N, não tem, até porque não tem quantidade de termos, né, já que ela é infinita. Então a única coisa que tu vai ter que fazer é achar a razão. Tá? Então tu pode usar aqui a ideia de olhar para o segundo e o terceiro. Ó. Em cima está multiplicando por 1 e embaixo está multiplicando por 4. Então a tua razão aqui é 1/4. Tá? Então começamos por aí. E agora tu pode fazer a soma infinita, que é o A1
sobre 1 menos o Q. Então, a soma infinita vai ser o A1, que é o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos 1 quarto. O que tu vai fazer aqui? MMC. Então, tu vai ter 1 sobre. MMC entre 1 e 4 é 4. Aqui é um 1. Aí 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre. Vamos botar aqui do lado. 1 sobre 3 quartos. E aí, o que a gente faz agora? Mantém a primeira, que é 1, e inverte a segunda. Então, se era 3 quartos, vai virar 4 terços. Então, a soma aqui, ela vai dar 4 terços, tá? Número 2, determine o valor para o qual converge a série. 1 terço, mais 2 nonos, mais 4/27, mais infinitos números. Então, tu pode ver aqui a razão, ó. Em cima está multiplicando por 2, embaixo está multiplicando por 3. Então, a razão, 2 terços. E aí, tu vai fazer a soma infinita. A1 sobre 1 menos o quê? O A1, que é o primeiro termo, é 1 terço. Sobre 1 menos 2 terços. O que tu vai fazer? Embaixo tem que fazer o MMC. Então, tu vai ter 1 terço sobre. MMC entre 1 e 3 é 3. 3 por 1 vezes 3. 3 por 3 dá 1 vezes 2. Então, isso vai dar 1 terço sobre 1 terço. O que a gente faz? Mantém a primeira, ou 1 terço dividido por 1 terço é 1, né? Já faz direto. 3 sobre 3, eu corto aqui, vai dar 1. Então, essa série está convergindo para 1, ou seja, está se aproximando de 1. Questão número 3, calcule a soma dos termos de cada uma das PGs. Bom, então a primeira aqui, a razão está sempre dividindo por 5. Então a razão é 1/5. Tu pode fazer o A2 dividido por A1. 1/5. Então a soma infinita é o A1 sobre 1 menos o quê? O A1 é 5 sobre 1 menos 1/5. Faz o MMC embaixo. 5 por 1 dá 5, dá 1. Então isso vai dar 5 sobre 4/5. Mantém a primeira e inverte a segunda. Então isso aqui vai dar 25 quartos. Tá? Bem simples. Aqui está sempre dividindo por 2. Se está dividindo por 2, a razão é de 1/2. Então, a soma infinita, que é o A1 sobre 1 menos o Q, vai ser o 20 sobre 1 menos 1/2. Faz o MMC. 2 por 1 dá 2, menos 1. Vai dar 1/2, mantém a primeira, inverte a segunda. Então isso aqui vai dar 40. Bem fácil. Aqui, qual é a razão? Está dividindo por 3. Então é 1 terço. Tá? O sinal está sempre se mantendo o mesmo. Tá? Ele não tem sinal alternante, então é positivo. Então, a soma infinita, que é o A1, 1 menos o Q, então A1 é menos 30, sobre 1 menos 1 terço. Então, menos 30 sobre, faz o MMC, 3 por 1 dá 3, menos 1, então vai dar menos 30, vezes, sobre 2 terços,
mantém a primeira, inverte a segunda. Isso vai dar menos 90 sobre 2, que dá menos 45. Número 4. Ache o valor para o qual converge cada uma das seguintes séries. Então é uma soma infinita. Se é uma soma infinita, eu preciso achar a razão. Pode ver aqui, ó. 20, 4, 4 quintos, 4 sobre 25. Aqui fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Então aqui dá para ver que é de 20 para 4 ele dividiu por 5, tá? Também é fácil de ver. Então aqui, ó, 1 e 5. Então 1 quinto. Então a soma infinita é A1 sobre 1 menos o quê? A1 é o 20, o Q é 1 quinto. Faz o MMC. Então 5 menos 1 dá 20 sobre 4 quintos. Mantém o primeiro e inverte o segundo. Aqui dá para cortar, então 5 vezes 5, 25, então está convergindo para 25. Aqui embaixo, a letra B, tu pode ver que tem 1, menos 1 meio, mais 1 quarto, menos 1 oitavo. Ele está alternando os sinais de mais e menos, então significa que isso aqui é uma PG alternante, que é menos, ó. E tu pode ver, ó, que em cima está multiplicando por 1 e embaixo está multiplicando por 2. Então ela é menos 1 meio. Aí tu vai ter que ter cuidado, tá? Quando ela é alternante. Então A1 sobre 1 menos o quê? A1 é 1. 1 menos 1 meio. Então vai dar 1 sobre 1 mais 1 meio. Faz o MMC, que é 2. 2 por 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então isso aqui vai dar 3 meios. E aí mantém a primeira e inverte a segunda. Então ela está convergindo para o número 2 terços. Quase que eu caio. Tadinho do bicho. Quase que eu me mato aqui. Questão número 5. Em cada equação, o primeiro membro representa a soma dos termos de uma PG infinita. Resolva. Então, letra A, 80x mais 40x mais 20x mais igual a 320. Bom, então, mesma coisa, a gente precisa achar a razão. Pode ver que ela está dividindo por 2. Então, é 1 meio. E aí nós temos a fórmula da soma infinita. A1 sobre 1 menos o quê? A soma infinita eu tenho. Já está convergindo para 320. O A1 é 80x. Sobre 1 menos 1 meio. Então o que nós vamos ter aqui? 80x sobre, faz o MMC, né, aqui. Então vai dar 2 menos 1. (80x) sobre 1 meio. Esse 1 meio, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então isso aqui vai dar 160, igual a 80x. Passo 80 dividindo. Então o x aqui vai dar 2.
Letra B, x mais x terços mais x nonos e assim por diante tem que dar 12, tá? Então aqui é fácil de ver, ó, multiplicando por 1, multiplicando por 3, razão 1/3. Então a soma infinita vai ser o A1 sobre 1 menos o quê? Então soma infinita deu 12, A1 é o x sobre 1 menos 1/3. Faz o MMC. Vai dar 3. 3 por 1 dá 3, menos 1. Isso dá 2/3. Bom, 2/3 está dividindo o x, ele vai passar multiplicando. Aí tu pode cortar agora o 12 com o 3, que dá 4. Então 4 vezes 2 dá que o x vale 8. Aqui então, pode ver que está tendo uma alternância de sinais. Então significa que a razão é negativa. E ó, aqui está sempre mantendo igual, então está sempre multiplicando por 1. E embaixo está sempre multiplicando por 2. Então a razão menos 1/2. Então soma infinita A1 sobre 1 menos o quê? Soma infinita já me deu, que o resultado é 6. O A1 é o x ao quadrado sobre 1 menos 1/2. Então, fazendo MMC aqui embaixo, antes só tirando de dentro do parênteses, 1 sobre 1 mais 1/2. Agora sim, 2. 2 por 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Sobre 3/2. 3/2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Posso cortar aqui, que vai dar 3. Então 3 vezes 3 dá 9. Tira a raiz de 9. Isso dá 3. Né? Mais ou menos, mais ou menos. Então mais ou menos 3. Que é a nossa resposta final. Bom pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!